Senhoras e senhores, boa noite. Feliz Dia Internacional da Mulher. A Universidade José do Rosário Velano, Unifenas, tem a honra de recebê-los para o lançamento do Núcleo de Estudos de Criminalidade, NEC, do curso de Direito, Campus Alfenas, neste Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2021. Um dia não apenas de comemoração, mas principalmente de muitas reflexões. Para isso, e com o tema Mulher, suas lutas e vitórias na busca de igualdade de gênero, teremos a ilustre presença da ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal, que tanto nos alegrou ao aceitar com muito carinho nosso convite. Neste momento, passo a palavra à nossa magnífica reitora, professora Maria do Rosário Araújo Velano. Professora. Excelentíssima ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades que estão conosco participando desta live. Prezados professores e alunos que nos assistem, boa noite. Desde sua fundação, a Unifenas tem como objetivo formar o profissional cidadão competente, ético, crítico e criativo, capaz de contribuir efetivamente para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária e que concorra para o desenvolvimento da região e do país. Ao longo dos anos, isso tem sido conseguido através das ligas e núcleos oferecidos na extensão universitária. Para reforçar nossos propósitos, lançamos hoje oficialmente o Núcleo de Estudos de Criminalidade da Universidade José do Rosário Velano, que tem dentre seus objetivos proporcionar conscientização acerca do tema violência doméstica e de gênero. Acreditamos ser este tema bastante pertinente, haja vista a alta incidência de crimes e maus tratos praticados contra a mulher, especialmente nesses tempos de pandemia. Triste realidade. Desta forma, o núcleo recém-criado irá complementar e reforçar o trabalho já realizado nos nossos cursos de direito, onde essas vítimas recebem apoio e assistência jurídica nos núcleos de práticas jurídicas e judiciárias da universidade. Por uma feliz coincidência, essa live está sendo realizada no Dia Internacional da Mulher, data em que se celebram as conquistas sociais, políticas e econômicas conseguidas a duras penas por mulheres valorosas que, a partir do século XIX, lutaram, algumas delas dando a própria vida pela dignidade e valor da mulher. Ainda há muito por que lutar, pois o preconceito e a desvalorização impostos à mulher existem em larga escala. Apesar de todos os avanços, muitas mulheres sofrem nos locais de trabalho, onde recebem salários inferiores aos dos homens, exercendo a mesma função, ou em casa, vítima da agressividade do marido ou do companheiro. Contudo, há de se notar que, a despeito dos muitos obstáculos enfrentados, existem mulheres guerreiras, inteligentes, perseverantes, que fazem das dificuldades um trampolim para alçar voos maiores, conquistando postos de relevância no cenário nacional, como é o caso da ministra Carmen Lúcia, palestrante desta noite, que é motivo de orgulho para nós mulheres. Antes de terminar, gostaria de citar uns versos do escritor francês Victor Hugo, onde, de forma poética e muito inspirada,
ele nos fala a respeito da sublimidade da mulher. O homem é a águia que voa, a mulher o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência. A mulher uma estrela, a esperança. O farol guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Excelentíssima ministra, em meu nome e no dos professores da Unifenas, receba nossos sinceros agradecimentos por ter aceito este convite, honrando-nos com sua presença. Muito obrigada. Doutora Maria do Rosário, muito obrigada pelo pronunciamento. Queremos também destacar e agradecer a pró-reitora administrativo-financeira, doutora Larissa Araújo Velano, a pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento, doutora Viviane Araújo Velano Cassis, ao juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutor Paulo de Tarso Tamburini Souza, ao pró-reitor acadêmico, professor doutor Mário Sérgio Oliveira Suertes, ao diretor de graduação, professor Márcio Antônio Ferreira, e a diretora de pesquisa e pós-graduação, professora doutora Laura Helena Orfan. E dando início à palestra dessa noite, convidamos o coordenador do Núcleo de Estudos de Criminalidade do NEC, da Unifenas, professor Matheus Magno Santos Iemini, para apresentar nossa ilustre palestrante da noite, a excelentíssima senhora Carmen Lúcia Antunes Rocha. Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos. A ministra Carmen Lúcia, nossa conterrânea, mineira de Montes Claros, e dentre seu vasto currículo, foi a primeira mulher presidente do Tribunal Superior Eleitoral e a segunda mulher presidente do Supremo Tribunal Federal. Desde já agradecemos à senhora ministra pela presença, por ter aceitado o nosso convite em meio a tantos compromissos. É uma honra e uma enorme alegria para todos, nesse dia em que se comemora um dia de conscientização política e civilizatória, podemos contar com vossa ilustre presença. Ministra, Vossa Excelência tem a palavra. Significa reitora da Universidade de Alfenas, em nome de quem cumprimento todos os integrantes da direção e do corpo docente e discente dessa universidade, professora Fernanda, em nome de quem também quero que cada um dos professores e dos organizadores deste evento se sintam cumprimentados. Também cumprimento o Dr. Matheus, que me apresenta com tanta generosidade. Senhores professores, senhores estudantes, gostaria que, neste momento, em primeiro lugar, agradecesse a oportunidade de estar aqui neste encontro e realçar a importância, como foi dito pela professora Fernanda inicialmente, de estarmos juntos num dia para refletir, para pensar sobre as condições das mulheres e dos homens no Brasil, neste mundo pandêmico que estamos vivendo, mas também para concluir, talvez, sobre algumas possibilidades que temos de atuar para melhorar as condições, uma vez que temos o direito constitucional à igualdade, mas temos uma prática social, política, econômica de muitas desigualdades, de muito preconceito, especialmente um ambiente de muita violência contra a mulher. Sei bem que as vulnerabilidades sociais com as quais convivemos não são poucas, nem são apenas contra as mulheres. Entretanto, o dia 8 de março é dedicado exatamente a uma parada para reflexão sobre a questão específica do gênero e por que, a despeito de tantas normas internacionais e, no nosso caso, internas, até mesmo na Constituição, continuamos a ter um destratamento em relação às mulheres que tanto comprometem a nossa busca de uma sociedade pacífica, especialmente de uma sociedade solidária. Eu gostaria, portanto, de tecer as observações nesta oportunidade, de tecer as observações centrando
em 3 pontos. Em primeiro lugar, as mulheres e seus direitos, os direitos conquistados, o que é uma cultura de igualdade e de desigualdade. Em segundo lugar, o que temos em termos de cenários ou de quadros sociais e políticos nos quais a positivação do objetivo de termos uma sociedade pacífica, responsável, fraterna, e de termos um ambiente de tamanha violência contra a mulher. Em terceiro lugar, eu gostaria de fazer algumas observações sobre os desafios da mulher neste momento, considerando o espaço público e o espaço particular. E, finalmente, fazer algumas observações, que não gostaria de deixar de fazer, sobre as possibilidades que se abrem, exatamente porque, quando nós temos situações como essa, de termos espaços universitários, que é o locus próprio para discutir e concluir sobre o que é possível fazer, o que é necessário fazer, e quais os meios de que nós podemos nos valer para o aperfeiçoamento institucional e a efetivação dos direitos, eu não gostaria de deixar de passar esta oportunidade para tecer essas considerações. Começo, portanto, dizendo que já foi dito pela professora Fernanda, mais do que comemorar, o momento é de pensar sobre um tema que hoje, em qualquer lugar do planeta, se põe, de nós, professores de direito em sala de aula, sobre a questão da igualdade, incluída a igualdade de gênero, que é a nossa preocupação hoje, mas também que se põe, por exemplo, para o Papa Francisco, que tem dito que é preciso um olhar sobre a questão da mulher. Nós temos políticas públicas voltadas para a mulher, por exemplo, levadas a efeito pela ONU, propostas em tratados internacionais. Nós temos dias que são dedicados à eliminação de toda forma de discriminação contra a mulher. A despeito disso, continuamos a ter reiteradamente notícias de muitas formas de desigualdade, de preconceito praticado contra a mulher. E, por isso, eu não quero deixar de começar lembrando algo que muitas vezes perguntam para nós, professores de direito constitucional, mas nós já temos na Constituição brasileira, de 1988, expressamente, que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos dessa Constituição. Para que, então, dedicar tanto tempo a este debate? Eu digo, a leitura de qualquer jornal, de qualquer notícia, nos dá bem a dimensão que o direito se positiva, se põe para ser observado por todos, para que haja um regramento nas relações de vida ou exercício de liberdades num espaço no qual não se tenha o impedimento de desempenho dessas liberdades. E eu me lembro de um verso, que eu repito com alguma frequência, da Cecília Meirelles, que ela dizia: já fui loura, fui morena, fui Alice e Beatriz, fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. As mulheres, em grande parte do mundo, não podem ser o que elas querem. E não podem porque não acedem igualmente à educação, porque não têm igual acesso às oportunidades de trabalho, porque não têm a mesma condição de trabalho quando tem uma profissão, no espaço profissional em casa, porque, pelo menos no Brasil, somos uma sociedade em que a grande maioria das tarefas que nos são acometidas no espaço doméstico ainda são desempenhados pelas mulheres. Digo que quem é professora sabe bem que, ao terminar sua labuta, ela chega em casa e tem o cuidado com a criança, o cuidado até, às vezes, com o companheiro, a casa para tomar conta. Isto ainda é posto no acervo de atribuições que a mulher tem de desenvolver. Ela tem não apenas dupla jornada, ela tem, tantas vezes, tripla jornada. No Poder Judiciário, nós temos mulheres que são juízas, nós dizemos magistradas. Elas são mãe e são magistradas. E
o acúmulo de funções que ela exerce, e exerce se multiplicando e se desgastando, inclusive, que também o amor, neste caso, é uma forma de desgaste porque está perto, porque se cuida, porque se trabalha para o outro. E quando a gente vê que, às vezes, uma mulher é promovida, no caso da juíza federal, às vezes, de um estado para outro, dentro da mesma seção judiciária, e não poucas vezes, a gente vê que, ao ser promovida, ela volta para casa e tem que questionar com o marido, com os filhos, e que condições se ela vai aceitar a promoção. Na nossa cultura, sendo promovido, sendo oferecida uma promoção ao homem, ele não vai para casa em geral, a não ser em situações excepcionais, perguntar se a mulher vai acompanhá-lo, se o menino vai, se a criança, se o filho vai ter que mudar ou não de escola e, portanto, se ele pode ou não aceitar. A mulher volta com a questão. O homem chega em casa com a garrafa de vinho para comemorar a promoção. Nós queríamos, não é que o homem não tivesse a sua comemoração, é que todos nós tivéssemos igualmente a oportunidade de comemorar as promoções, que são difíceis para as mulheres. Tudo isso mostra uma sociedade em que a desigualdade continua a prevalecer, mesmo quando a pessoa tem as condições de acesso ao trabalho, quando faz o concurso e consegue aprovação, quando no seu desempenho consegue o reconhecimento, mas que até para exercer esses novos cargos tem uma situação diferenciada, não pelas suas condições físicas, não pelas suas condições pessoais, mas pelas suas condições sociais. E por isso mesmo é que a gente cogita sempre de como fazer para que as mulheres tenham esta igualdade verdadeiramente. Essa igualdade que está garantida no sistema de direito, mas que ainda não tem uma efetividade social. Nós temos na história de Minas Gerais, o final do ano passado lembrava muito isso, nos 300 anos da história de Minas, que no período da Revolução da Inconfidência Mineira, nós tivemos a lembrança, e estudamos todos nós, sobre os inconfidentes, e ao estudar a Inconfidência Mineira, nós todos em Minas e no Brasil em geral, tomamos conhecimento das musas dos inconfidentes poetas, Bárbara Eleodora, Marília de Dirceu. Entretanto, a inconfidente que atuou, trabalhou e foi um dos grandes nomes da Inconfidência, nós não estudamos nas escolas, nem de Minas. Dona Hipólita Jacinta Teixeira de Melo não é lembrada. No entanto, ela foi uma inconfidente. Foi ela que avisou a Tiradentes que estavam havendo as delações e que ele seria preso. Foi ela que interceptou a delação premiada do marido, Francisco, para que ele não entregasse os outros inconfidentes. Foi ela que, ao ter confiscados todos os seus bens, ela que era uma mulher rica, que por isso acolhia na sua fazenda os inconfidentes, os locais de reunião, ela teve o confisco de todos os seus bens. E é dela a frase de que é melhor morrer com honra do que viver com desonra. E ela não é lembrada, e ela não é estudada, e isto não é ocasional. Isto que a gente fala hoje nas redes sociais, só para lembrar um termo muito atual, o do cancelamento, nós sabemos na história que não tem nada de novo. Eliminam-se pessoas, desqualificam-se as mulheres, encontram-se argumentos contra elas inexistentes, praticam-se todas as ignomínias para ninguém nem pensar em copiar o exemplo de uma mulher que não foi apenas musa, foi protagonista de um processo revolucionário. Isto vem, e basta olhar a história, não apenas a mineira ou a brasileira, ou a história das pessoas, isto vem na dinâmica de fatos de uma sociedade na qual o espaço público era conferido aos homens,
e as mulheres que soubessem, aspas, o seu lugar. Lugar de mulher é onde ela quiser. Não teria um lugar marcado, porque não há um lugar marcado para os homens. Não se cumpre a vocação num lugar onde não se possa desempenhar aquilo para qual se volta o nosso maior talento, segundo a conveniência dos outros. Mas foi assim. Paralelo a este mesmo período, na França, nós tínhamos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ainda é citado hoje, até porque esta declaração compõe o rol dos direitos reconhecidos constitucionalmente como normas supraconstitucionais na França. E uma mulher, outra vez, Olympe de Gouges, resolveu que, se haviam direitos do homem, haveria de ser reconhecido uma declaração de direitos da mulher e da cidadã. Olympe de Gouges foi guilhotinada. E hoje, quando a gente fala de direitos do homem, estamos falando de todos os seres humanos. Mas, como bem pontua o professor Dalmo Dallari, naquele primeiro momento, a referência era mesmo ao cidadão do sexo masculino, não era a todas as pessoas. Portanto, a conquista de direitos da mulher vem no fluxo de lutas permanentes, de lutas necessárias. Por exemplo, nós tivemos, há poucos dias, no dia 24 de fevereiro, a lembrança de comemoração dos 89 anos do direito de voto que foi reconhecido às mulheres. E não foi sem que tivesse mulheres que tiveram de ir a um poder judiciário pleitear o reconhecimento da igualdade de participação política como eleitora, não como alguém que poderia, inclusive, se candidatar. E este quadro, então, é que nos leva a este primeiro dado que eu ponho como a mulher e os seus direitos como sendo um processo de conquistas permanentes. Se a gente pegar, por exemplo, no período do século XIX, no século XX, né, século XIX, século XX, final do século, até meados do século XIX, as mulheres não tinham acesso à educação, logo não tinham acesso à informação. E as mulheres sem acesso à informação cada vez mais movimentavam aparatos, equipamentos de publicidade que eram voltadas só para os homens. As primeiras revistas femininas que tratavam de curiosidades ou de cuidados domésticos que seriam afeitos às mulheres, mesmo estas revistas somente tiveram lugar por volta de 1852. Até então, não se cuidava de sequer saber se havia algum interesse de uma mulher em ter acesso a revistas, a jornais. Primeiro, porque elas, em geral, não eram alfabetizadas como os homens, e segundo, porque se imaginava que o que se era veiculado era de interesse masculino, não feminino. Essa conquista é uma conquista muito recente, se a gente considerar a história da humanidade, a história da sociedade ocidental. E, neste sentido, portanto, as mudanças culturais foram se passando de maneira muito lenta e com um espaço muito diminuto para as mulheres, até porque, como eu disse antes, a desqualificação das mulheres, quando elas buscam um espaço que lhe seja próprio, e ainda hoje, é pelo deboche, é pelo gracejo, é pela brincadeira, que se desqualifica uma pessoa, que faz com que uma pessoa seja cada vez mais enfraquecida. E ainda hoje se faz isso até no espaço particular, no espaço doméstico. É desqualificando a mulher, é dizendo que ela não tem competência para saber, que ela não precisa de saber de nada daquilo que o homem é. É exatamente desse jeito que se fragiliza o ser humano. E, neste sentido, a mulher já fragilizada é mais facilmente sujeita a condutas violentas. Neste ano de pandemia, nós tivemos, só nos primeiros 4 meses de pandemia, portanto, de meados de março até o mês de julho, um aumento em alguns estados de mais de 30% de atos violentos contra a mulher no espaço doméstico. E nós temos uma das melhores leis no Brasil, a chamada Lei Maria da Penha,
que veio exatamente porque, em razão de tantas violências cometidas contra a mulher, Maria da Penha teve de sair do país para discutir os seus direitos, e o Brasil recebeu uma sanção internacional exatamente para reconhecer que o Brasil tinha de prestar uma jurisdição eficaz, porque a mulher que tinha sido violentada, contra a qual tinha sido tentado, então se dizia homicídio, não havia figura do feminicídio naquela ocasião, início da primeira década deste século. A lei foi feita para ser uma resposta do Brasil a uma tamanha violência e falta de instrumentos jurídicos para que houvesse esta responsabilização penal efetiva e adequada. Esta é uma ótima lei. No entanto, nós continuamos a ter o assombroso número de feminicídios que, neste dia, 8 de março de 2021, foi publicada pela ONU como sendo, de todas as partes do Ocidente, as Américas, a América Latina, como sendo o local de maior incidência de violência contra a mulher no espaço doméstico. E na América Latina, o Brasil ocupa o triste primeiro lugar de atos de violência contra a mulher e de práticas de feminicídios. Isso significa que nós temos uma Constituição em cujo preâmbulo, que não tem força de norma, mas que dá uma direção, qual a sociedade que se quer construir sob a sua égide, que dispõe que os constituintes se reuniram para formar uma sociedade livre, justa e solidária. E nesta sociedade, nós temos o artigo 1º, no qual se estampa que é fundamento do Estado democrático de direito, exatamente a dignidade humana. E aí a dignidade é de todos pela sua só condição, bastante condição, grande condição de ser humano. Não obstante isso, nós temos esta contingência, esta condição com a qual convivemos, de feminicídio sendo praticado, de um preconceito enorme na sociedade brasileira contra a mulher, tanto no espaço público quanto no espaço particular. Nas empresas, por exemplo, nós temos um número diminuto de pessoas que chegam a cargos de direção. Nós temos, de novo, exemplificando com a magistratura, um grande número de mulheres que conseguem obter aprovação nos concursos para juiz. Nós temos tribunais no Brasil ainda hoje que tem 57 desembargadores e uma mulher. E muitas vezes essa mulher não tem espaço para se manifestar. A sua voz não é ouvida. Isso significa que temos um longo caminho a percorrer, e é por isso que eu me pus de acordo com o que tinha sido dito pela professora Fernanda, que este é um momento de reflexão, não de comemoração. Acho que até porque, de comemoração, nós estamos vivendo um momento que há muito pouco o que comemorar. Neste período de tantos lutos, e de tantas lutas para que a gente não continue a ser lutado por tantas mortes, por tanta ausência de responsabilidade com o outro, mas neste espaço nós precisamos de parar e refletir. É preciso que a gente saiba o porquê da violência contra a mulher e que são de várias formas praticadas. Tem a violência psicológica, a violência econômica, a violência física. Nós temos as ameaças permanentes que fazem com que, não poucas vezes, as mulheres se transformem em pessoas fragilizadas pelo medo. Há poucos dias atrás, um juiz me relatava que, numa audiência, o agressor, a parte, o réu, dizia que ele não entendia o que ele estava ali fazendo. E o juiz, então, teve dúvidas se realmente ele não era agressor e dizia que nunca tinha agredido ninguém. Talvez tivesse sido um erro, porque talvez tivessem intimado, por exemplo, um homônimo. Ele disse, talvez, então vamos suspender a audiência e vamos verificar
se não teria havido um erro. Porque aqui consta que o senhor teria agredido fulana. Ele disse, não, fulana é minha mulher. Eu dei um corretivo nela de vez em quando para ver se ela faz as coisas do jeito que tem que ser feitas. Mas não agrido ninguém. Na cabeça deste homem, sendo sua esposa, ele não precisa de pedir licença para agredir, porque não é agressão. Não é agressão nos termos da lei. Isto demonstra uma sociedade muito doente, na qual a violência que hoje não se pratica nem com uma palmada, como já foi comum em outros momentos da cultura brasileira, nem em relação às pessoas que erram, neste sentido, continuam sendo praticadas contra a mulher. E continuam sendo praticadas na frente de crianças. E continuam sendo praticadas com a morte de mulheres que são esfaqueadas, retalhadas nos seus rostos, como se quisessem desfigurar aquela que não quis manter o casamento, que não quis continuar numa relação que não é amorosa. Porque quem ama não mata, quem ama não violenta. Amor não é sinônimo permanente de violência, nem de jeito nenhum. Eu diria, permanente é permanentemente o antônimo do que é ato de violência. E, portanto, neste espaço doméstico mesmo, nós temos muito ainda que trabalhar para sensibilizar as mulheres que elas são, sim, protagonistas de sua vida. Elas são, sim, aquelas que podem propiciar melhores condições e que há direito no Brasil. E que este direito vale, se cumpre, se efetiva, para que as pessoas tenham o direito de manter a sua dignidade. E, neste sentido, é que elas sejam cidadãs respeitadas e respeitáveis. Que elas sejam responsáveis por si e pelas coisas dos outros. E, neste sentido, portanto, acho que há um longo caminho ainda a percorrer. Temos tido momentos de profunda tristeza por este assombro de dores que as mulheres têm. Nesta pandemia, o nível de perda de trabalhos, de postos de trabalhos das mulheres foi superior à dos homens. A presença de agressores no mesmo espaço das agredidas fez com que, no primeiro semestre do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça tivesse de tomar uma atitude, porque as mulheres eram agredidas e não tinham nem espaço para sair e representar contra o agressor. E o Conselho Nacional de Justiça, então, fez um projeto que se implementou para que as mulheres pudessem traçar na palma da mão, com batom, com uma caneta, com qualquer coisa, um sinal vermelho, e na farmácia apresentassem a palma de sua mão. Porque se ela desse um telefonema, a agressão poderia ser muito maior contra ela dentro de casa. E foi assim que nós conseguimos, pelo menos um pouquinho, diminuir a dor e evitar que a violência fosse maior contra as mulheres. As mulheres também perderam as condições de alimentar seus filhos e aumentaram a sua presença nas ruas, sem condições, portanto, de moradia, que é um direito essencial. Até o bicho tem o seu ninho. As mulheres tiveram que ir para as ruas com seus filhos, por falta de condições materiais, econômicas. E, portanto, tenho para mim que quando a Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei, e, na sequência, no mesmo artigo 5º, estabeleceu o inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos dessa Constituição, é sempre importante que a gente leia que homens e mulheres são iguais na lei. A lei mesma não pode discriminar. A lei não pode criar condições de preconceito. E não é perante a lei que nós temos de ser igual. A lei tem que nos igualar. Mas é preciso também que todos nós, homens e mulheres de uma sociedade que quer ter os seus espaços próprios de condições para que as pessoas se realizem, que nós também sejamos, primeiro, sensíveis a este problema, a este tema, principalmente às possibilidades que temos para nos tornarmos melhor. Eu digo sensibilidade porque eu tenho um pouco de receio quanto à palavra conscientização.
porque cada um tem a sua consciência e eu acho difícil chegar à consciência do outro. Mas eu acho que é preciso que a gente possa despertar, especialmente em alunos no espaço universitário, a sensibilidade para o direito do outro, para o respeito ao outro, para a tolerância no sentido de aceitar o outro do jeito que ele é outro gênero, mas somos todos membros da mesma família humana. E só no completamento das nossas diferenças é que nós temos a igualdade no direito. Acho que temos, portanto, que despertar a sensibilidade e sermos todos responsáveis, cada vez mais, pela possibilidade de ter esta melhoria de condições na sociedade. Por isso, eu sempre conto que, ao lado das ações afirmativas que nós já temos no direito brasileiro em alguma parte, em relação a mulheres, negros, índios, gays, nós precisamos também de superar o preconceito contra mulheres e todos os grupos vulneráveis da sociedade, promovendo ações transformativas, que transformem a própria sociedade, a própria cultura calcada neste juízo tão inválido de uma diferença que torna o outro, que, aos seus olhos, pelo menos, menor do que você mesmo. Não há seres humanos maiores ou menores. Há até seres humanos melhores ou piores. Mas, efetivamente, todos, na dignidade, são iguais. E é preciso, portanto, que a gente adote ações que sejam ações transformativas. E essa transformação se passa segundo os princípios democráticos, para garantir que todos possam ser livres e ter igualdade de oportunidades. É certo que, num momento tão trágico da humanidade como este da pandemia, a criança que não tem acesso nem à educação básica dificilmente consegue alcançar depois aquele que teve condições confortáveis de acesso à educação, à cultura, à saúde. Mas é preciso que isso aconteça. E, neste sentido, é que eu acho que, sendo a democracia um direito fundamental, porque sem ela não há que se cogitar de liberdade, nem de igualdade, nem de dignidade, nem de cidadania, nem de pluralismo, é importante que a gente saiba que, mesmo com dificuldades, nós precisamos de continuar juntos cada vez mais, promovendo as condições para esta igualação, para que todos consigam este patamar de existência em condições de dignidade, para que a gente, então, possa viver a igualdade jurídica, sim, mas mais do que isso, a igualdade de material, a igualdade de condições culturais, a igualdade de condições políticas. Nós temos também no Brasil um dos mais baixos índices de participação política em cargos eletivos. No entanto, nós hoje já somos um pouco mais do que a metade de eleitores no Brasil. Ou seja, uma subrepresentação em relação aos eleitores, ao número de eleitoras mulheres. Isto tudo se deve a um caldo cultural de enorme discriminação contra a mulher, que perpassa até mesmo outras mulheres. Embora não seja só isso, seria simplista colocar as coisas desse jeito. Acho que, apesar de todas as dificuldades, é certo que andamos. Temos direitos reconhecidos, temos mulheres deputadas, senadoras, temos professoras, temos reitoras, temos ministras, mas temos um longo caminho para que as meninas de hoje não vejam nisso exemplos excepcionais, mas vejam nisso, nessas pessoas, em todos nós que chegamos a uma universidade, como professores, como reitores, como coordenadores, apenas mais uma possibilidade para a sua vida. A possibilidade que ela pode escolher ou não, segundo a sua conveniência e a sua vontade, mas principalmente para que ela possa cumprir a sua vocação, para ser, à maneira do que dizia Cecília Meirelles, para ser o que ela quer. Neste sentido, portanto, fica, primeiro, o meu agradecimento à Universidade de Alfenas, que abre um espaço tão importante de discussão, reflexão
e possibilidade de daí saírem ofertas de programas, projetos que implementados podem ser transformativos. E, especialmente, o meu agradecimento por ter contado neste espaço, portanto, universitário, com pessoas que já se comprometem e que fazem agora, deste novo núcleo, dessa nova coordenação, um espaço específico para que se tenha reflexão e para que a gente tenha, não mais que cogitar de violência doméstica, mas cogitar cada vez mais de aderência aos direitos do outro no espaço doméstico. Muito obrigada mais uma vez, fico muito feliz de que vocês sejam sempre presentes nessas grandes lutas que temos. Muito obrigada. Agradeço a ministra, em nome da Universidade José do Rosário Velano e do Núcleo de Estudos de Criminalidade, agradecemos e cumprimentamos a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha pela brilhante palestra. Recebemos várias perguntas e elogios e selecionamos algumas, se a senhora puder responder. Eu respondo algumas apenas, como eu tenho outro compromisso, eu vou só verificar o horário. Mas tenho, sim. Eu tenho que entrar dentro de 2 minutos. Eu tenho aproximadamente 10 minutos nos quais eu posso, sim, responder alguma pergunta. Uma pergunta. Qual conselho a senhora deixa para nós, mulheres, alunas, que ingressamos no curso de Direito e para as promotoras, juízes, delegados e advogados presentes nessa noite? Eu acho que o que eu posso dizer é que o que eu digo para os meus alunos, eu não quero ter mulheres que sejam apenas idealizadoras e que achem que o encargo de ter de lutar por uma melhoria seja algo que na sua vida se torne um fardo. Eu quero muito que os meus alunos e os alunos de todas as escolas, e os que não são alunos também, tenham a oportunidade de serem homens e mulheres em condições de serem felizes. Eu não quero apenas adultos responsáveis, embora eu ache que a responsabilidade faça parte da nossa experiência humana, porque não dá para ser feliz sozinho, tem que ser com os outros mesmo. Mas eu quero muito que, no exercício do cargo que cada um exerça, no exercício da função que cada um resolva, que é aquilo da sua vocação, que sejam capazes de fazer pensando principalmente no que o outro pode trazer de melhoria para a sua vida e para a vida dos outros. A pessoa que faz apenas por si, em geral, não faz muita coisa, e principalmente é uma nuvem cada vez mais passageira. Eu acho que o que fica é exatamente uma obra que é construída considerando o bem do outro. Eu queria muito que todos os juízes, que todos os promotores, que todos os, professores, principalmente, que é uma profissão super nobre, pensassem nisso na sua dinâmica. Excelentíssima ministra Carmen Lúcia, em meu nome e no dos professores da Unifenas, receba nossos sinceros agradecimentos por ter aceito este convite, honrando-nos com sua presença online. E muito obrigada, ficamos imensamente felizes. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora reitora. Mais uma vez, agradecemos a presença da senhora ministra, foi uma honra e uma imensa alegria contar com vossa presença essa noite. Aproveito para dizer que as portas da Universidade José do Rosário Velano Unifenas estão sempre abertas para a senhora. Agradecemos a presença de todos que prestigiaram a nossa live de lançamento do NEC, com essa excelente palestra proferida pela ministra Carmen Lúcia. Uma boa noite a todos.